Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Sartori, ou Carolza, que é meu nome artístico. Eu sou ilustradora e hoje eu vou começar uma série de vídeos tutoriais em que eu ensino um pouquinho de pintura digital e ilustração no Photoshop, tá bom? E o primeiro tema que a gente vai trabalhar é blocking. E o que é o blocking? Na ilustração, blocar é você definir o seu desenho ou o seu rascunho com blocos ou massas de cores, certo? Né? Que é a blocagem, então blocos de cores. E ele é muito usado para quem não quer fazer a line art, o contorno do desenho, né? Então fica um desenho sem linhas quando a gente usa o blocking. E quando que eu vou usar o blocking? Como eu já falei antes, ele serve para você fazer arte sem contorno, né? Sem line art. Mas ele também serve para um tipo de exercício de criatividade. Muita gente faz esses blocos de cor e em cima dos blocos de cor você cria personagens, cria o que você quiser em cima e é um ótimo exercício, né? Dá para fazer com tinta, canetão e no Photoshop, claro, com a brush. Bom, gente, quais são as etapas desse processo? Eu gosto de definir em 3 etapas, que é o rascunho, o blocking e aí a finalização. Separei aqui um exemplo para vocês de uma florzinha. E aí a gente tem aqui nossa primeira etapa, que é o rascunho. É um rascunho bem simples, é uma florzinha bem simples, né? Ela é separada em 3 elementos principais, que também vão ser a nossa separação dos 3 elementos principais da blocagem. Então, cada elemento vai ser um blocking diferente. Aí tá aqui o exemplo da blocagem. Você vê que cada cor representa uma blocagem aqui, que vão ser as cores que eu vou usar na minha plantinha. Então as pétalas são rosas, o caule é verde e o vasinho é marrom. Bem simplesinho, bem tranquilinho. Cada blocagem tá numa camada diferente no Photoshop, que vai ajudar muito na gente na hora de finalizar. E aqui tá o resultado final. Como você pode ver, como eu tive cada blocagem definida em uma camada diferente, ficou mais fácil para eu fazer a luz e a sombra dela, sem ultrapassar a delimitação da outra parte da flor, né? Então, eu fiz uma máscara em cada blocking, em cada parte da flor, em cada parte da ilustração, e lá eu fiz a luz e a sombra, os detalhes, tudo certinho, e aí eu consegui fazer as etapas bonitinho. E quais são os métodos que a gente vai usar para poder fazer a nossa blocagem? Eu separei aqui 3 ferramentas do Photoshop em que você pode fazer a sua blocagem, né? Eu não tenho um rascunho pronto, vai ser a mão livre mesmo, só para vocês entenderem como elas são e por que elas são úteis, né? Vou começar com a Pen Tool, que é clicando P, né, o atalho dela, né? E aí, quando você criou a Pen Tool, você vai criando pontos, como se ela fosse um vetor, como se você estivesse trabalhando em vetor. E aí, quando a gente fecha o nosso shape com a Pen Tool, a gente clica com o botão direito, cria uma seleção. E aí, a gente pode pintar da cor que a gente quiser, tirar a seleção. E tá prontinho pra gente poder fazer as nossas finalizações em cima do blocking, né? Então, se eu quiser fazer a finalização, fica muito mais fácil, porque fica bem definidinha, bem fácil de definir com a Pen Tool. Se eu quiser ir pra outra ferramenta, a gente pode usar os shapes. Os shapes eu gosto de usar quando a gente quer uma coisa muito, muito precisa, quando tem uma forma muito específica. Então, aqui você vem aqui no Shape, ele tem várias formas prontas para você. Você, inclusive, pode baixar aqui no Custom Shape Tool outras formas já prontas para você. Eu tenho aqui algumas, né, que se você olhar aqui para cima, tem várias prontas aqui já dentro. Tem até coisa para rede social, que às vezes você tem que entregar para o cliente um negócio do Instagram, do Facebook, e já tá pronto. Mas aí, quando a gente tá falando de fazer um personagem, por exemplo, vamos supor que a cabeça dele é redondinha. Então, a gente vem aqui na elipse, clica o Shift, né, edita aqui. E pronto, a gente tem, pode fazer isso aqui. E a gente já tem o blocking pronto da nossa elipse. Bem rápido, bem fácil, quando a gente só quer fazer um círculo, certo? Agora, a gente tem o que é o mais usado, né, que é a mão livre. Eu separei 3 formas da gente usar a mão livre, porque eu gosto muito de fazer textura nos blockings. E aí eu uso essa brush que já tá aqui na sua frente, né, que é essa ovelhinha, algumas pessoas chamam. Ela é uma brush original do Photoshop. Se você vem aqui nas brushes, né, tem o Default Brushes, e eu uso ela, que é a 63 aqui. Ela é muito legal porque ela pode ser tanto flatzinha, como ela pode ter uma texturinha. Tá vendo? E tem 2 formas de usar essa textura e eu vou mostrar pra vocês. Se a gente estiver fazendo ela sem textura, que vai ficar um flatzinho, né? Vamos fazer um feijãozinho aqui pra vocês entenderem. Tá vendo? Ela fica bem mais certinha, né? Você vai dar um zoomzinho nela e vai ver como tá certinho.
Aí você clica o W, né, na Magic Wand, né, a varinha mágica. E aí, no meu caso, eu já tenho um atalho pré-definido. Mas se você for em seleção, Modify, Expand, você pode colocar quantos pixels você quer que a sua seleção expanda. Então aqui eu já tenho 5 pixels colocado. E ele vai pra fora. E você preenche com o Bucket Tool. Prontinho. A gente tem ela aqui bonitinha, toda limpinha, sem nenhum branquinho aparecendo. Mas aí você tem a mão mais livre pra fazer. Se você quer essa sensação, né, de mão livre feita, né? Se você não quer uma coisa super certinha que nem a Pen Tool ou a Shape vai te dar. Agora, se você quer colocar um pouquinho mais de textura, você pode selecionar isso daqui aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver. E ele vai dar texturinha pra sua brush, né? E aí, nesse caso, eu quero uma textura bem forte. Então, o nosso feijãozinho vai ter essa textura. Mesma coisa com a varinha mágica. Expande, né? Eu coloquei o meu atalho que eu mesmo inventei. Não é isso que a gente quer fazer aqui. Eu quero textura. Eu fui preenchendo já de costume. Mas não, a gente não vai preencher desse jeito. A gente vai com a própria brush preencher. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas a gente vai ter uma texturinha. Se você não quiser que fique uma linha feia, ó, vai ficar essa linha esquisita, você pode expandir um pouquinho mais e dar uma sensaçãozinha melhor. Até tirar a seleção e dar uma preenchidinha pra não ficar super óbvio, né? E aqui pronto, já tem uma textura. Outra forma da gente fazer, que eu gosto muito de fazer, porque eu acho que fica menos coisinha branca atrás e tal, às vezes estraga quando a gente tem um fundo de uma cor muito diferente, estraga um pouco a pintura. Então eu comecei a adotar esse jeito. Então eu faço normal, que nem a primeira, né? Flatzinho, varinha mágica, expandi, pintei com Bucket Tool, pronto. Eu venho numa máscara em cima, vou ensinar como faz a máscara rapidinho daqui a pouco. Mas aí, com essa máscara já feita, eu vou vir aqui, eu vou fazer uma cor um pouquinho mais escura da cor original que eu usei. Vou clicar aqui em cima para poder habilitar a minha texturinha. E aí eu vou mexer um pouquinho no flow para ficar com mais textura ainda. O flow vai deixar bem mais texturizado. Eu gosto de deixar ela bem grandona aqui. Então já fica, a gente pode mexer um pouquinho até na opacidade para não ficar tão óbvio. Pode até fazer um pouquinho mais escuro aqui. Vendo? E aí a gente tem uma texturinha no desenho. Então, essas são as formas. A gente pode até abaixar um pouquinho mais pra ficar parecido com a cor original e ainda ter aqui a textura. Então, essas são as formas da gente fazer o nosso blocking. E como eu vou dividir o meu blocking? Bom, a blocagem é pra facilitar a nossa vida, né? Não dificultar. Na hora da gente não usar a line art. Então, eu gosto de pensar da seguinte forma. Quanto mais detalhe uma parte específica da sua ilustração precisa, mais você precisa separar numa blocagem só dela. Um exemplo que eu separei aqui pra você é a cabeça e o pescoço. Então, aqui a gente tem o bloco 1, que é a cabecinha, e o bloco 2, que é o pescoço. Como vocês podem ver, quando a cabeça e o pescoço se encontram, eles fazem uma sombrinha. Então, o pescoço vai ter um bloco só pra ele, separado, e a cabeça um bloco só pra ela. E aí, eu consigo separar bonitinho também os detalhes de cada parte do corpo. Então, aqui na cabeça, eu vou precisar colocar olhinho, boquinha, nariz. E aí, vai ficar tudo separadinho só pra cabeça, sem eu ter que ficar me preocupando em acertar os detalhes do pescoço e da cabeça, sem ultrapassar o limite um do outro. Então, como a cabeça precisa de muito mais detalhe, ela ganhou um bloquinho só pra ela e o pescoço um só pra ele. É que nem a plantinha. A plantinha, cada parte da plantinha precisava de detalhes específicos pra ela. Então, eu separei em 3 blocagens. As pétalas eram uma blocagem, o caule era uma blocagem e o vasinho era uma blocagem. Bom, vamos falar de máscaras. Eu tenho uma máscara favorita no Photoshop. Existem várias máscaras no Photoshop, mas eu queria falar só de uma, porque eu acho que ela é muito útil e você não vai precisar de muitas outras, a não ser que, tipo, um efeito em específico precise dela. Mas como a gente tá falando da blocagem, eu vou falar a melhor máscara que eu uso quando eu tô fazendo blocagem. Então aqui no caso, a gente vai usar Clipping Mask. Agora você vai olhar para minhas camadas aqui, onde tá o meu cursor. Eu vou criar uma nova camada em cima da minha elipse, que vai ser a minha blocagem de exemplo.
E entre essas duas camadas eu vou clicar o Alt. E o Alt faz aparecer esse símbolo. Esse símbolo quer dizer que eu tô criando a Clipping Mask. E aí eu só clico entre as duas e ela vai se tornar uma máscara da elipse. O que essa Clipping Mask faz? A elipse é uma massa, né, que tá pintadinha aqui na minha primeira camada, que eu vou chamar de camada principal, vai ser a camada mãe. E as camadas da Clipping Mask vão ser as camadas filhas. Porque eu posso criar várias camadas, tá vendo? Eu vou criar uma outra e ela também vai ser da camada mãe, da elipse. Então vamos aqui na primeira camada que eu criei. Se eu quiser fazer algum detalhe nela, ela não vai sair da elipse, tá vendo? Então, para detalhar, é muito tranquilo, porque eu posso criar várias camadas que não vão interferir entre uma na outra, né, de uma forma ruim, tipo, que eu não queira. E ainda vou poder detalhar de várias formas e colocar vários efeitos sem atrapalhar. Tá vendo? Então, se eu quiser colocar um multiply na minha sombra, eu posso colocar sem atrapalhar nessa iluminaçãozinha fake que eu fiz aqui. Então, é super útil por causa disso. Então, se você quiser pensar em máscaras, existem várias, né? Você pode, inclusive, se você quer mudar a cor dessa elipse, sem ter que criar uma nova camada filha, você pode clicar aqui nesse lock, que tem esses quadradinhos aqui. E eu posso mudar a cor da minha elipse, sem ter que criar uma nova camada. E aí ela ficou mais clarinha, tá vendo? Então, assim, a Clipping Mask eu acho ótima pra detalhar, ótima para facilitar a sua vida na hora da blocagem, sem ter que ficar se preocupando em sair da blocagem que você fez. E aí existe, né, esse lock, que é para você poder mudar a cor. É uma máscara também, mas quando a gente tá falando de detalhe, eu prefiro usar a Clipping Mask. Quando a gente tá falando de mudar a cor e tal, fazer uma coisa mais rápida, que eu não quero criar um monte de camada para fazer, eu venho aqui nesse lockzinho e pinto. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido certinho como que funciona a blocagem. Qualquer dúvida, qualquer sugestão ou ideia para um tutorial futuro, só deixar nos comentários. Você também pode me seguir nas redes sociais. Eu vou estar deixando meu Twitter, meu Instagram, minha página no Facebook, tudo aqui na descrição. Então é só olhar lá. E eu também vou deixar vocês com o speed painting dessa belezinha aqui que tá na sua tela. Ele não tá nesse vídeo, eu vou deixar o link do outro vídeo aqui pra não ficar super comprido esse vídeo, mas eu tô separando um vídeo só pro speed painting dela. Então se você quiser ver certinho, vai me ver blocando em tempo real não, né? Vai ser super rápido. Vai tá bem rapidinho pra vocês darem uma olhada. Então se você tiver interesse em ver eu fazendo a blocagem em prática, é só ir nesse vídeo, tá bom? Beijinhos!